ABC, fotografista. E o Bitcoin, ele não só é o primórdio disso, né, mas ele é a estrutura base aí que vai sustentar de maneira não só econômica, né, mas também em questão de criptografia, trazendo aí toda a sua tecnologia para poder descentralizar o mundo e descentralizar principalmente, né, o poder, né, porque quem tem o dinheiro tem o poder. E se o dinheiro hoje é descentralizado, eu acredito que quem possui esse dinheiro também tem aí a sua liberdade, né, e o Bitcoin vem para trazer essa liberdade. Não estou aqui para adivinhar o que vai acontecer. Com isso dito, com isso pesado, com isso medido, o Bitcoin segue ainda nessa tendência de baixa, institucionais das empresas e todas aquelas pessoas que estão envolvidas dentro de um cenário global aí de, não vou dizer de controle, mas de manipulação do mercado para que o preço não fique caro demais para as empresas que estão aguardando o ETF, principalmente nos Estados Unidos. O preço está caminhando aqui na faixa dos 25.871, depois dessa desvalorização do topo histórico até o momento de hoje de 70%, que o preço que ele está sugerindo máximo é 124 mil e o preço mínimo 15 mil. O preço que ela já sugere é a casa dos 23 e o máximo que ela sugere é meio milhão por unidade de Bitcoin. Há possibilidade de bater no 21 mil e ainda dar uma consolidada, e essa consolidada pode trazer cada vez mais o preço para baixo. Em 2013 ele saiu de 365% de alta a partir do ponto que ele iniciou a contagem e foi até um topo aqui de porcentagem de 29.000%. ABC do Grafista, seja muito bem-vindo, você e você também. Vamos começar com, como você pode ter visto aí na thumb, né? Eu acredito que o Bitcoin com essa queda de 70% ainda tem uma margem para poder cair mais. Vai cair mais, será? Bom, eu vou mostrar neste vídeo que eu acredito que o Bitcoin tem a margem para poder ir até os 13 mil. Não quer dizer que ele vá, mas dentro do fundamento da análise técnica, a possibilidade dos 13 mil é uma realidade. Então, para você que está acompanhando aí a ABC do Grafista, já deixa o like, que sem muita enrolação aí, vamos para o conteúdo. Aqui vocês podem ver já os gráficos do Bitcoin que eu comumente tenho, aqui está até o do Ethereum, né? Diante desse gráfico aqui, vou começar pelo mensal, deixa eu abrir esse mensal. Vamos começar a analisar o Bitcoin e espero que vocês entendam que vai ser um raciocínio prático, ao mesmo tempo lógico, e essas ferramentas que eu vou utilizar são ferramentas de extrema qualidade, principalmente na projeção de preço aí, para poder identificar quais são os alvos a serem alcançados. Então, com isso dito, eu tenho aqui o meu topo histórico, né? É o topo do Bitcoin aqui em cima, ó. Casa do 69, vou fazer um desenho mais bonitinho aqui para vocês verem. Casa do 69.138,50 é o valor máximo do Bitcoin. E eu vou fazer uma análise com o Fibonacci, puxando ele até esse nível desse fundo anterior. O Fibonacci é uma ferramenta que ela é como um espelho, né? Você pode projetar ela tanto utilizando pivôs da frente do tempo, à frente, né? No caso, pivôs na frente do tempo aqui, levando em consideração que aqui é um mês passado, aqui é um mês subsequente. Então, com isso dito, com isso explicado, vou usar o Fibonacci. O Fibonacci vai ser traçado vindo do meu topo. Vou colocar ele até o ponto deste dia. Vou tirar minha ferramenta do imã. Eu quero que você entenda o seguinte. O começo do cálculo vem aqui de cima da área de 69, que é o topo histórico. Eu vou usar como referência este ponto aqui, esse candle. Na verdade, esses dois, né, que eles estão alinhados. Que são referentes ao mês. No mês 6 de 2021. E o mês 7 de 2021 também. São pontos importantes, porque até então, dentro da movimentação da última alta que o Bitcoin teve aqui, que é essa alta toda que podemos ver, foi o fundo que ela deixou, tá? Então esse cálculo aí, acredito eu que ele vai servir de maneira mais coesa para essa análise. Vamos lá, vamos seguir aqui a análise. O preço vai ser estendido levando em consideração que o Fibonacci é de nível em nível, né? E o que significa de nível em nível? Essa linha verde que você está vendo aqui, tem um nível que está descrito deste lado aqui, ó, que é o nível de 80%, é a minha primeira linha. Aqui em cima tem uma outra linha, que vocês podem ver que é essa linha aqui. Esta linha vai descer para o nível inferior, né? Vai substituir aquele nível que está agora, ó, de maneira perfeita. Eu vou deixar ela um pouquinho mais fina para explicar melhor para vocês. E como vocês podem ver, essa segunda linha, ela está agora no lugar do nível de 61. Se você levar em consideração que esse nível de 80 aqui estava no lugar desse nível que neste momento está escrito 61.8, isso é uma projeção, você consegue estender a ferramenta para que a ferramenta projete um alvo, levando em consideração um topo, que foi o topo histórico, levando em consideração um fundo, que foi um fundo importante, porque ele foi o fundo referência após essa movimentação de alta imensa que tivemos aqui depois do primeiro ciclo de alta forte do Bitcoin. Com isso dito, com isso pesado, com isso medido,
para os analistas de plantão aí, mega especialistas. Lembrando, isso é uma forma distinta de analisar o gráfico, isso é uma linha de raciocínio de análise técnica que eu estou desenvolvendo. Então, como na análise técnica, o desenho ele pode variar de grafista a grafista, né, de desenhista a desenhista. Não quer dizer que eu esteja certo, mas também não quer dizer que eu esteja errado. É apenas uma visão distinta aí diante da minha análise de técnica que eu venho realizando nos últimos anos. Essa forma de raciocínio de outros artigos, outros ativos também, né, bolsa de valores, B3, ações e tudo mais, ele traz sempre um grande acerto, né, uma margem de acerto boa. Então essa projeção aqui até os 13 mil do Bitcoin chega até o alvo que eu sugeri no começo do vídeo. Há a possibilidade do Bitcoin chegar aos 13 mil. Mas eu não vou deixar apenas fundamentado por uma ferramenta, uma análise tão importante, né? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar o Bitcoin um pouco mais a fundo. Estou aqui no gráfico mensal. Dentro do gráfico mensal você pode ver que eu tenho um canal que também está vindo do topo, né? Esse canal vermelho, canal de baixa. Esse canal de baixa, o preço está se movimentando aqui. E tem margem ainda para cair até essa área. Essa área pode se tornar uma realidade do Bitcoin. Mas como eu não sou mãe de Ná e não estou aqui para adivinhar o que vai acontecer, eu tenho todos esses níveis traçados que estão bem descritos aqui, ó, através dessas linhas pontilhadas, que são pontos referência, são pontos chaves aqui do preço, né? São fundos relevantes. Esses pontos, além de serem fundos, eles também têm correlação com topos passados. Para isso ficar mais claro, eu vou colocar no gráfico diário. Diante de toda essa movimentação que o gráfico já descreveu, essa linha pontilhada que está aqui, deixa eu destravar ela um pouquinho. Vamos usar ela para o passado. Opa, não destravou? Agora destravou. Se eu colocar ela aqui no meu passado, vai dar uma correlação também, ó, exatamente com esse ponto, que foi um topo importante, né? Que tem a relação da minha média móvel de 360, que foi justamente um ponto importante. E essa mesma média móvel 360 foi rompida nesse ponto aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para ficar um pouco mais fácil. Neste ponto, a minha média de 360 foi rompida. Estamos trabalhando abaixo da média de 360, que havíamos tentado superar aqui, não conseguimos. E após a movimentação forte que deu, conseguimos superar aí a partir do mês de março de 2023. Mas, mais uma vez, para não ficar uma análise muito simplista, para não ficar uma coisa muito simplista, eu vou trazer esse fundamento, esse estudo, né, para uma realidade um pouco mais coesa aí. Porque, afinal de contas, estamos falando de dinheiro. E dinheiro não se trata... Opa, deixa eu botar num W aqui, só para acertar aqui minha linha. Dinheiro a gente não pode tratar de maneira tão simplista assim, porque tem que ter bastante fundamento para falar sobre o que eu estou falando, ainda mais numa rede social pública. Então, com isso dito, com isso pesado, eu aqui no 60, dentro dos 60 minutos temos aqui uma outra ferramenta, né, uma outra forma de pensar, uma outra forma de raciocinar. Eu tenho aqui, deixa eu só tirar esse gráfico aqui da minha tendência de baixa, vamos ocultar ele, propriedade do meu canal, visibilidade para o layout, apenas no diário, aplicar, pronto, ok. Eu tenho uma tendência de alta que iniciamos no começo desse ano, essa tendência de alta, como podemos ver aqui, ó, veio do mês 11, né, passou no mês 12, começo do ano a gente começou a subir no gráfico do Bitcoin, não é em consideração o começo do ano. Dentro dessa movimentação de alta que nós tivemos, foi perdido aqui, ó, neste ponto, mais uma vez eu digo, a minha tendência de alta, né? Neste ponto perdemos, temos aqui uma área de demarcação justamente desse rompimento, seria uma área importante, visto que nós não conseguimos superar inicialmente essa área dos 31 mil, que é o ponto-chave que chegamos aí durante este ano. Com isso dito, com isso pesado, com isso medido, o Bitcoin segue ainda nessa tendência de baixa que ele está querendo, porém o preço está trancado dentro de uma área também de suporte, que é essa área aqui, ó. Esses fundos, ele não perdeu essa área é uma área importante, é uma área que ele está brigando ainda, que ele está tentando sobreviver, por mais que o movimento tenha tido algumas tentativas de subir, alguém está segurando o preço desse setor aqui, ó, entre os 25 e os 31, porém, há uma chance, caso o preço rompa a casa aqui dos 25, que é onde estamos agora, né? Caso o preço venha a romper esse nível daqui até dezembro, que é uma possibilidade diante de uma possível recessão, já vou explicar o que está acontecendo. Se o preço romper, ele pode vir buscar o 19. O preço buscando a casa dos 19, tem um outro ponto que eu acredito ser um ponto aqui importante, que é essa área aqui, ó. Esse topinho, toda vez que ele é rompido, quando o preço volta, ele se torna um suporte. Tanto que quando o preço, mais uma vez, tentou voltar, voltou, bateu nessa área e subiu. Esse indicador pode funcionar ainda com a movimentação do Bitcoin vindo buscar dentro deste desenho aqui, ó.
esse mesmo nível. Mais uma vez eu trago aqui meu estudo para um passado e consigo ver a correlação aqui da zona, né, da área, que este fundo está demarcado próximo a essa área de consolidação toda aqui, que é possivelmente o nível que pode vir o preço. Com isso dito, eu quero que fique bem claro que não há certeza alguma que isso vai acontecer, porém, na análise técnica nós analisamos para justamente viabilizar qual é a chance que tem e, se for, quais são os níveis que nós podemos trabalhar. E, mais uma vez, não há nenhuma certeza que o Bitcoin vai subir até os 40 neste momento, da mesma forma que não há nenhuma certeza que ele não possa cair até os níveis mais abaixo, na casa do 13. Não existe nenhuma certeza de um nem do outro, porém, dentro da análise técnica, como eu já mostrei com o meu Fibonacci, o cálculo matemático diante o meu topo histórico, um fundo referência que nós utilizamos, determina que o preço pode vir aqui na casa dos 13 mil. Isso é uma grande possibilidade, uma grande chance, diante que o Fibonacci, quando está em tendência, ele tende a ser perfeito em alcançar os 100%. Neste momento, se eu levar em consideração que o preço saiu do topo histórico, deixa eu abrir um pouco mais essa imagem, vou tirar esse desenho aqui. Se eu levar em consideração que o preço saiu do topo histórico, da casa dos 68, e o preço já caminhou dentro de um... Deixa eu acertar aqui para um Fibonacci D. Esse é um Fibonacci de projeção, né? Vou acertar agora para um Fibonacci de projeção, agora vou colocar um de retração. O que é uma retração? É uma descrição da mesma ferramenta que vai sair do mesmo topo e vai até o fundo que deixou, no caso esse movimento aqui, né? Todo este movimento aqui, eu estou calculando este movimento. Diante deste movimento ele me dá níveis, que é o nível de 100% de movimentação, aqui me dá o nível 0, está descrito aqui pelo nível 0. Ó. Dentro disso, cada uma dessas linhas tem um nível, e sempre há uma relevância até onde o preço tende a retornar antes do preço simplesmente romper a tendência. E no caso aqui, a tendência inicial, primária do Bitcoin, é uma tendência de alta, partindo aqui de baixo, ó. Essa tendência de alta, ela não pode ser ignorada. Opa, deixa eu desenhar melhor aqui, eu faço melhor que isso. A tendência de alta, ela não pode ser ignorada. Diante que o preço, por mais que ele tenha batido no seu topo histórico, lá na casa dos 68, opa, por mais que ele tenha batido no seu topo histórico na casa dos 68, ele ainda não perdeu estes fundos aqui, ó. Esses topos, peço desculpa. Esses topos que estão aqui, que confirmam essa tendência de alta. Ainda não foi perdido. Quando esse preço romper esses pontos, né, voltar aí para a casa abaixo dos 6 mil, né, como vocês podem ver aqui, ó, então 6 mil, caso o preço venha trabalhar abaixo dos 6 mil, aí sim eu consigo ter a relevância. Esse daqui é um gráfico que é de uma corretora, então eu não consigo ver o histórico do Bitcoin antes disso, mas caso o preço venha trabalhar abaixo disso, aí desconfigura essa tendência de alta. Caso isso não aconteça como acreditamos que não vai acontecer, pelo menos não tão breve, como eu não tenho certeza nenhuma do que vai acontecer, digo que há possibilidade diante do cenário global aí que o mundo está aderindo ao Bitcoin, não vai permitir que ele venha abaixo dos 6 mil, mas bem, existe a chance, da mesma forma que existe a chance de cair um raio em você quando está andando na rua num dia que não está chovendo, mas vamos que vamos. Isso dito, os pesados medidos, para não ficar um vídeo muito longo, eu acredito na possibilidade que ele pode ainda cair até essa área dos 13 mil, como já citei. Diante disso, ele já recuperou aqui para seguir a minha linha de raciocínio, ó. Ele já fez essa alta, ele veio próximo do meu nível de 0 lá de cima até o nível de 100%, ele já voltou até o 61.8, aqui o mais próximo do 61.8, e entre o 80 e o 61.8. Uma correção saudável do Bitcoin seria entre o que ele comumente faz dentro das projeções de Fibonacci, é uma correção entre o 61, que é esse nível aqui, até o 50, que é este nível aqui. Isso é o que ele comumente faz, mas como percebemos agora que boa parte dos institucionais das empresas e todas aquelas pessoas que estão envolvidas dentro de um cenário global aí de, não vou dizer de controle, mas de manipulação do mercado para que o preço não fique caro demais para as empresas que estão aguardando o ETF, principalmente nos Estados Unidos, para quando ele for liberado, quando eles tiverem que investir seus trilhões de dólares, que eles não comprem na casa dos 40 mil Bitcoin, mas que eles possam comprar na casa aí dos 20, dos 15, quem sabe, dos 13, quem sabe. Então, para eles faz muito mais sentido comprar um trilhão de dólares em Bitcoin na casa dos 20 mil aqui embaixo. Mais fácil comprar na casa dos 20 mil $1 trilhão do que querer comprar $1 trilhão na casa dos 40 mil.
Não faz sentido comprar o dobro do preço, senão eles vão comprar metade do que eles comprariam aqui na casa dos 20. Isso é uma conta simples e lógica, mas é uma conta que passa pela cabeça dos grandes investidores, porque qualquer centavo para eles, como o volume de capital investido é muito grande, faz uma grande diferença. Então, por isso o preço não está, creio eu, né? Não está saindo daqui, mas isso é só uma pequena parte da informação da geopolítica, da geoeconomia também, diante do cenário que também leva em consideração principalmente a situação dos Estados Unidos e a situação da inflação e tudo mais que vem acontecendo com a impressão de dinheiro nos Estados Unidos. Com isso dito, eu gostaria de passar agora aqui para uma outra linha de raciocínio. Vamos olhar agora um site aqui que é bem interessante. Esse site tem uma ferramenta, essa ferramenta não é uma ferramenta, né? É um cálculo matemático. Aqui é um Maier Variáveis Faixa de Preço. Essas faixas de preço, elas determinam mais ou menos a variação do preço do Bitcoin, até onde ele pode alcançar, até onde ele, não só para cima quanto para baixo, né? Então aqui nós temos dentro desse indicador todo o histórico também, partindo aqui, ó, no preço mais baixo do Bitcoin, vindo aqui da casa dos $3, já consigo ver o passado do Bitcoin, consigo caminhar sobre esse passado do Bitcoin, avançar aqui, ó, toda a evolução de preço dele, 26, 40, o preço caminhando aqui até o topo, nessa linha vermelha, foi a primeira vez que ele tocou nessa linha vermelha, a projeção de preço do Bitcoin foi alcançada aí em 745, né? $745. O preço foi até 808, ó, superou um bocadinho. Se você perceber, essa caixinha branca que tá é o preço, que corresponde a essa linha branca que tá aí, como fosse uma média móvel branca, né? E todas as outras faixas de cores que nós estamos vendo são os cálculos que estão aí determinando quais são os valores que o Bitcoin pode alcançar. Então é uma ferramenta, de certa forma, que projeta o preço tanto para cima quanto para baixo. Mais uma vez seguimos aqui, né, para continuar a linha de raciocínio, Bitcoin batendo ali na casa dos $200, ele tinha a possibilidade de estar aqui em cima, ó, na casa dos 1.200, porém ele estava caminhando aqui na casa dos 300, mais uma vez que ele chegou no topo dessa linha, ele estava ali valendo $17 mil, quando ele chegou a 17 a projeção dava alvo até 24 mil, então dá para ver que o preço caminha bastante aqui, né, então mais uma vez ele caiu o preço, fomos até aqui embaixo, na parte inferior o preço chegou a $3.400, porém a projeção mostrava aqui a casa dos 29 mil. Seguimos aqui a linha de raciocínio. Quando ele chegou no seu topo histórico, vamos direto para o topo histórico aqui. Bitcoin em casa dos 60 mil, vamos lá, 58, aqui. 59, 60 e... aqui, ó. Cadê? Eu não falo desse daqui, ó. 67 mil. 67, 68. Bitcoin é 67 mil. Opa, pronto, parei. Bitcoin é 67 mil, a projeção mostrava um alvo que iria até 200 mil. O máximo, né? A linha vermelha máxima e a linha mínima aí mostrava um alvo que poderia estar em 25 mil. Diante dessa variação dos 25 até os 200 mil, o preço ficou em 60 e... chegamos a 60, acabamos de ver aqui, 69 mil, né? Quase 70. E vamos por que interessa. Por que interessa, nós vamos dar um zoom aqui. Vamos olhar o momento de agora. O momento de agora mostra o Bitcoin no dia de hoje, com uma atualização de 5 minutos aí desse site. O preço está caminhando aqui na faixa dos 25.871, depois dessa desvalorização do topo histórico até o momento de hoje de 70%, que o preço que ele está sugerindo máximo é 124 mil, e o preço mínimo 15 mil. Então a ferramenta aí sugere no 15 mil, que também é o que está descrito lá na minha linha dentro do meu gráfico. E o meu gráfico não está lá por causa dessa ferramenta, porém é um cálculo também de fundo, baseado na análise técnica. Mas não vamos parar por aqui. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nesse site, tem bastante gráfico interessante aqui, ó. Tem esse multiplicador de proporção áurea, que também utiliza a mesma conta do Fibonacci. A conta do Fibonacci é a conta da lei áurea. Esse gráfico leva a mesma proporção e o mesmo princípio. Conforme o gráfico sobe, ele projeta níveis, só que o cálculo que é utilizado aqui é diferente do anterior. Ele tem mais níveis, como vocês podem ver, e ele sugere uma proporção financeira que o Bitcoin pode alcançar conforme a acumulação não só de valor que ele tem, mas também conforme a movimentação que ele vem fazendo. Então aqui podemos ver que desde o começo histórico dele lá, ele estava, a partir começou a contar, né, começou a ter fundamento a partir do preço na linha verde, então o valor verde que você vê, tudo que você vê da cor, na caixinha verde, ele está 10,81, ali é o preço, né, close price. A partir dali você consegue ver as projeções. Então seguimos aqui, ó, o preço seguiu, nesse ponto o preço estava aí na casa dos $1.000, projeção de 2 mil, então era para ir 100% acima, quase 3 mil, um pouco mais que 100% acima, né, dobrar o preço dele. Mais uma vez vamos procurar o topo histórico do Bitcoin aqui, deixa eu ver aí o topo histórico para não me alongar muito no vídeo. 60, 61, tarará. Vamos lá, aqui, 63, deixando 65 que é mais fácil aqui. Chegou no 65, você pode perceber que está aproximado, dá para aproximar esse gráfico, é uma coisa mais sensata. Vamos ver aqui onde está o 65, preço 68, 61, 61, 64, 61, 63,
66.939. Quando o preço estava em 66.939, a projeção de preço máximo para o Bitcoin na última linha, usando o cálculo da Lei Áurea, como o Fibonacci também funciona, né? Projetou o alvo máximo lá em 919 mil por unidade. É o preço que ele sugeriu dentro da proporção diante da movimentação que o Bitcoin veio realizando. Porém, a mínima que ela projetou foi na casa dos 43 mil, sendo que o preço estava no 65, indo para os 70, quase no 70, né, que vai até os 69. Levando isso em consideração, também tivemos uma baixa. Isso aqui não é o mesmo gráfico do Bitcoin, isso é um cálculo baseado na movimentação e todo o volume que o Bitcoin tem, né, de maneira histórica. Aqui tivemos uma movimentação que o preço caiu na casa dos 22, todo temático diante das linhas da projeção ficaram abaixo, então não tinha linha para representar, o preço ficou abaixo. Isso também acontece, e o interessante dessa ferramenta é isso, que não é para ficar ludibriado conforme os preços são projetados acima, que o preço pode romper o nível das médias ali e pode buscar valores mais abaixo. Por isso eu digo que levar em consideração os 15 mil. Vamos aqui para o momento atual, deixa eu ver se eu consigo tirar essa caixinha da frente. Momento atual, o preço agora sugerido, o preço está em 25.700, mais ou menos a casa que nós estamos. Dá para levar em consideração que esse preço pode alcançar até os 23.986 dentro dessa ferramenta, dessa análise, né? Então o preço que ela já sugere é a casa dos 23 e o máximo que ela sugere é $500 mil por unidade de Bitcoin. Então, se tiver interessante assim, eu quero que vocês entendam também para não ficar ludibriado, ele está falando que vai chegar até lá. Não estou falando que vai chegar até lá. Eu estou dizendo que diante de toda a movimentação que nós tivemos aqui no Bitcoin de maneira histórica, o preço nunca alcançou o topo, né, máximo, que é a última linha. Então, o máximo que ele alcançou, vai ficar um pouco mais claro aqui, vamos aproximar isso dessa forma. O máximo que ele alcançou foi a linha lilás, nesse caso, a terceira linha antes do topo, né? Então, o máximo que ele alcançou foi a lilás. Caso ele alcançasse a lilás nesse momento, ou seguindo esse momento, nós teríamos um avanço de preço até a casa dos 192 mil do Bitcoin. Lembrando que eu tenho um alvo em 117, como vocês podem ver aqui na minha análise do fundo, ó. Eu tenho 117 como alvo, e depois a casa dos 200 mil, 277 também como alvo do Bitcoin, tá lá no meu quadro, lá no fundo. Com isso dito, vamos aqui para mais esse site incrível, para vocês querem, eu tenho aqui o endereço, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o endereço, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Tem várias ferramentas aqui para você analisar de maneira histórica o Bitcoin, vários indicadores. Desde potência a longo prazo, isso também é interessante. Ó, esse gráfico determina aí, durante o longo prazo do Bitcoin, né, a potência de evolução financeira que ele teve. Então, a linha de regressão, linha de suporte, linha de resistência. O amarelo é o preço do dia, tá? Então, já estamos aqui, ó, na linha de suporte do Bitcoin, já faz um tempo, né? A última vez que chegamos aqui no fundo, chegamos na linha, trabalhamos aqui na casa dos $6, $5. Depois ele teve um avanço até o topo. Ele parou lá na casa dos $1.000. Então ele saiu dos $6 a $1.000 dentro dessa ferramenta, desse cálculo matemático. Lembrando que esses valores não ultrapassam nem para cima nem para baixo, tá? Eles trabalham dentro dessa margem da linha de lá, vocês podem ver no gráfico. Essa linha vermelha aqui embaixo do suporte. Ele varia dentro dessa área e fica variando ali, né? Como se fosse um batimento cardíaco que fica ali variando dentro de uma zona. Mais uma vez ele ficou aqui durante um longo prazo, saiu de 2015. Se olharem aqui embaixo onde está o mouse, ó, 2015, entre 2015 e 2016 ele tocou a linha de suporte aqui embaixo e seguiu até mais ou menos para começar a descolar em 2017, tá? Já vou explicar por que essas datas, vamos dar uma olhadinha. Aí chegou em 2017, ele começou a descolar, saiu de um avanço econômico lá da casa dos $800 por unidade de Bitcoin e caminhou até um topo de $19 mil por unidade de Bitcoin. Isso que é interessante. Mais uma vez o preço retornou, como toda correção saudável do mercado financeiro, né? O preço sobe e desce, o preço não é uma constante, não é um foguete para subir sem parar. O preço mais uma vez tocou aqui na linha de suporte, mais uma vez agora no ano de 2020, creio eu, por causa da pandemia, você pode ver que foi uma queda abrupta, né? Dentro dessa variação, foi lá a questão do Covidão, e aí após tocar nessa linha ele retornou, saindo lá da casa dos $7 mil, $7 mil, até a casa, o máximo que nós atingimos, até a casa dos 58, foi quando batemos o topo histórico, a 69. Após esse topo histórico, viemos regredindo aí nesses últimos 12 meses, viemos trabalhando, e nesse momento nos encontramos aqui mais uma vez, deixa eu dar um zoomzinho aqui, vamos dar um zoom nesse momento. Tocamos aqui no fundo o nosso suporte nos 15, 16, trabalhamos aí no começo de 2023, saímos deste fundo, tentamos recuperar até a casa dos 30, e claramente consolidamos na casa do 30. Estamos vindo para romper aqui o fundo da ferramenta. Deixa eu mais uma vez aproximar aqui. Estamos perdendo esse nível aqui, ó. Se você traçar uma linha reta daqui, em seguida, se ele passar abaixo dessa linha, a tendência é que ele venha buscar a parte inferior
e alcance níveis aqui na casa do 21 mil do Bitcoin. Há a possibilidade de bater no 21 mil, ainda dar uma consolidada, e essa consolidada pode trazer cada vez mais o preço para baixo, não quer dizer que vai chegar no 21 mil e vai parar, tá? Então, com isso dito, também temos outros gráficos aqui. O lei da potência, ciclo baixo múltiplo. Vamos dar uma olhada nos halves aqui, mineração. Esses gráficos também de mineração são importantes, são bem interessantes, né? Capitulação de mineração. Essa capturação aqui, ó, esse gráfico de mineração, né? Capitulação de mineração, mostra a partir do halve do Bitcoin qual foi a crescente, qual foi a crescente dele em porcentagens. Então aqui ó, teve para aí 7 mil% de alta depois de um halve. Isso depois de um halve em 2019 também, ó, 2012, né? Estamos aqui em 2012. Em 2012 tivemos o halve aqui próximo a 2013. Em 2013 ele saiu de 365% de alta a partir do ponto que ele iniciou a contagem e foi até um topo aqui de porcentagem de 29 mil%. Depois do halve, saiu do 300 foi até o 29. Mais uma vez aqui aconteceu a mesma situação, né? O gráfico saiu aqui da contagem a partir de 2015, mês 4 de 2015, o halve foi acontecer lá em 2016, né, mês 7. Após o halve ele estava com 272%, após o halve tivemos uma alta de quase 5 mil% depois do halve. Mais uma vez tivemos aqui novamente a mesma situação, o halve aconteceu aqui em 2020 no mês 5, né? Após o halve tivemos uma alta até o topo aqui, beirando 1.400%. E levando em consideração que cada vez mais caro está o Bitcoin, então tem que dobrar o valor, né? E o volume financeiro tem que ser maior, então a tendência de exponencialidade que tem crescer da casa dos $5 até os $2.000 não vai ser a mesma de crescer da casa dos $30 até a casa dos dos 30 mil até os 100 mil. Então, levando em consideração disso, a porcentagem de retorno de lucro, né? Cada halve, ela diminui, porém, fica claro que toda vez que o halve acontece, nós temos uma tendência de alta. É o tal do bull market, mercado dos touros aí, que nós falamos quando o preço sai de um ponto estável e entra uma grande adoção financeira, que é o que está planejado do ano de 2024 até o ano de 2025. Então, com isso dito, vamos dar mais uma olhadinha aqui, análise de rede de blockchain, social, deixa eu ver aqui, qualquer moeda, obviamente, adoção, circulação, esse gráfico de circulação também é interessante. Isso aqui mostra a circulação explicada, né? A quantidade de Bitcoin aí que está circulando, né? Esse gráfico representa as moedas cunhadas extraídas em vários períodos no tempo do longo prazo, né? De Bitcoin, para mostrar que está tendo uma queda aqui, ó. Está tendo uma queda da quantidade que está sendo cunhada, né? De Bitcoin, claro, levando em consideração que cada halve o Bitcoin corta pela metade. Então vamos ter mais um halve ano que vem. E isso vai trazer o preço do Bitcoin e a escassez dele para um ponto até então nunca visto e é um mercado não explorado. Com todos esses dados aí já bem descritos, com gráfico aqui, mais uma vez, bem delimitado para vocês, vou colocar aqui no diário, ou no semanal. Com um gráfico bem delimitado para vocês, com a exponencialidade do Bitcoin, mesmo ele caindo novamente, gostaria de salientar isso, mesmo ele caindo aqui numa contagem, que ele venha buscar o nível dos 13 mil aqui embaixo, mesmo que ele venha buscar os 13 mil, há uma chance de quando ele retornar, dizendo que vai ser agora, estamos aqui levando em consideração o mês de 2023, né? Aqui na setinha, ó, 2023. Mesmo levando em consideração que estamos em 2023, há margem para o Bitcoin nos próximos anos, 2024, 2025, que ele caminhe aqui ó, de uma forma ascendente, né, vindo aqui num ponto mais baixo, seja aqui nos 15, que ele venha aqui nos 15 e que ele venha trabalhar até alcançar um nível aqui superior, que ele volte ao seu topo histórico no ano que vem. Se ele voltar já ao topo histórico, a gente pode falar que a partir do ponto que estamos hoje é 70% de retorno. Caso ele caia mais, estamos falando de um retorno aí que pode alcançar até uns 80%, 90% de retorno, né? Isso é uma coisa interessante para quem investe aí no mercado tradicional, um investimento de lucro anual, tá beirando aí no máximo, quando tem um bom investimento, 10% até 12% de retorno. Estamos falando de um artigo, né? De um ativo, na verdade, que está trazendo uma recompensa aí possível, caso nesse topo histórico aí, beirando 80%. Para você que investe, vou colocar aqui, para você que investe, me multiplicar, parar de transmitir aqui, parar de perguntar. Para você que investe aí no mercado de criptomoedas, está começando, para você que não entende nada disso, para você que já entende muito disso, para você que acabou de assistir esse vídeo, deixa a tua opinião embaixo, por favor. E por que eu peço por favor? Porque você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas o algoritmo do YouTube, ele entende que o conteúdo foi de valia, caso você curta, e caso você comente, ele entende
Se foi negativo, se foi positivo, o comentário, ele vai também distribuir esse vídeo para mais pessoas e vai trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas. Não é simplesmente um artigo digital que a gente pode comprar, que a gente pode vender. O Bitcoin hoje é muito mais do que isso, né? Levando em consideração que as maiores empresas do mundo, cito inicialmente a BlackRock, aí, que é o maior fundo que controla, acredito que o mundo inteiro em questão econômica, aí, o maior capital de empresas acumulado e principalmente gerido aí por uma empresa é a BlackRock. E ela acabou não, né? Ela já vem nos últimos anos construindo uma metodologia de investimento que ela está focada 100% em adquirir Bitcoin, tanto que ela é a maior investidora em empresas que mineram Bitcoin, mesmo levando em consideração que o Bitcoin está numa queda cada halving na produção, está ficando mais escasso, ainda assim ela entrou com uma quantia imensa de valor aí para poder se tornar sócia dessas empresas, sem contar que ela está comprando Bitcoin de uma maneira assim quase que descontrolada nos últimos anos, e acredito que a adoção, não só por ela, mas por outros países, por outras empresas, tem outras grandes empresas aí que estão entrando nesse mundo a todo um pensar que estamos no meio de uma revolução não só tecnológica, né, mas tecnológica e financeira, assim como foi a revolução industrial lá dentro. Eu acredito que todo o nosso planeta ele vive de uma maneira cíclica, e esse ciclo vai se repetir agora nessa revolução, não vai ser industrial, não vamos construir carros e barcos, vamos construir segurança digital, vamos construir o dinheiro digital, vamos construir um mundo dentro do digital para, de certa forma, economizar boa parte aí da perda que nós temos aí em questão financeira, para manter principalmente os sistemas dos países, né? Toda essa questão aí de estrutura dos países que nós temos hoje de maneira física já está migrando, até mesmo os bancos já estão migrando aí boa parte dos seus processos para o digital dentro da blockchain, e a rede da Ethereum aí já vem suportando isso, e o Bitcoin ele não só é o primórdio disso, né, mas ele é a estrutura base aí que vai sustentar de maneira não só econômica, né, mas também em questão de criptografia, trazendo aí toda a sua tecnologia para poder descentralizar o mundo e descentralizar principalmente, né, o poder, né, que quem tem o dinheiro tem o poder. Se o dinheiro hoje é descentralizado, eu acredito que quem possui esse dinheiro também tem aí a sua liberdade, né, e o Bitcoin vem para trazer essa liberdade. E para você que acredita numa criptografia, não só na questão do Bitcoin, mas acredita na questão de criptografia como um todo, para te ajudar, se você está vendo aí, você que é brasileiro, se você está vendo o país já desenvolver uma criptomoeda para poder funcionar dentro do país, que é o tal do Drex, ou alguma coisa do gênero, isso é 100% baseado na tecnologia do Bitcoin, 100%. Se você não acredita no Bitcoin, mas acredita que o Brasil está instituindo uma moeda no seu país digital, acredita que essa moeda foi totalmente baseada no Bitcoin, e eles estão utilizando a tecnologia de criptografia do Bitcoin para implementar um controle, digamos assim, porque essa criptomoeda que está sendo lançada no Brasil nada mais é que uma forma de controlar não só as pessoas, né? E não estou querendo ser aqui agente do caos e falar que o governo vai querer limitar as pessoas, mas vai limitar também os crimes, né? Se as pessoas cometerem crimes, esses criptoativos forem alocados para outra carteira, tem como rastrear, o Drex tem como rastrear quem foi, para onde foi, reverter alguns tipos de golpes, sequestros, essas coisas, tem como ajudar, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Isso funciona para as duas formas de raciocínio. A questão é basicamente aquela lei máxima do Homem-Aranha, né? Todo poder traz uma grande responsabilidade, vamos ver como que essa grande responsabilidade vai ser usada por quem comanda o país do Brasil, né? Cada um, até que isso aconteça, vamos levar fé que tudo vai acontecer da melhor forma. E mais uma vez, isso foi só um exemplo aí. Tem também o exemplo de El Salvador, aí já está comemorando alguns anos que adotaram o Bitcoin, principalmente com a sua moeda, né, nativa do país. E isso aí, conforme os anos passarem, o Bitcoin ganhar valor, acredito que quem começar a ganhar a sua aposentadoria em Bitcoin vai ter uma grande vantagem. O país inteiro já trabalha com a questão do Bitcoin como moeda nacional. E lógico, tem outras. Eu vou começar a falar aqui, tem horas e horas de vídeos explicando sobre o Bitcoin, sobre a tecnologia da criptografia, a tecnologia da blockchain, em outros assuntos, mas para ilustrar aqui, para fechar, é basicamente isso, né? Mostrei para vocês aí diante do que eu acredito que possa chegar aos 13 mil. E em questão da economia mundial, tem também os Estados Unidos, como eu já citei também, a inflação deles que está, de certa forma, aí meio que complicada, não vou dizer que eles não vão conseguir controlar, né? Eles dizem que vão criar um soft land, vai ser um retorno gradual, assim como foi também depois da crise de 2008, mas até então o mundo não está acreditando muito nisso, e se realmente os Estados Unidos der uma tropicada aí nos próximos meses, até o final do ano, a chance do Bitcoin chegar na casa dos 13 mil antes do halving dele ainda assim é positiva, porque de certa forma quem vai comprar Bitcoin vai comprar mais barato, seja os grandes institucionais, seja os pequenos investidores. Hoje eu vejo isso como um mercado de oportunidade que as pessoas não estão dando, mas normalmente as pessoas não dão valor para as coisas até que elas percam. Então, até que o halving aconteça em abril aí, do ano que vem, há a oportunidade. Depois que esse halving acontecer a partir de junho do ano que vem,
até mesmo o final do ano, até 2000, vou começar a contar em 2025 para não ser muito otimista, para não contar com o tal do ovo no fiofó da galinha, vamos contar que a partir de 2025, com o próximo bull market aí bombando a 100%, e o Bitcoin voltando a níveis aí na casa dos 69 mil, ou superando, se for até os 117, como está descrito aqui, como está descrito aqui, né? Se for até os 117, boa. Se for até o 277, melhor ainda. Então, tá aí a minha análise para os próximos anos, tá aí meu fundamento para os próximos anos. Para você que não acredita, só acredita vendo, é uma pena, porque você vai ver e não vai conseguir apanhar essa oportunidade. Para você que acredita, mesmo não vendo, é que nem acreditar nesse cidadão aqui, ó. É que nem acreditar nesse cidadão aqui, ó. Não precisa ver para acreditar, só basta acreditar que as coisas acontecem. Vamos lá, com fé, força, foco e determinação. Independente de onde o Bitcoin vá, o que importa é manter os estudos alinhados, manter a linha de raciocínio aí, estudar cada vez mais e se manter informado. Para você que está assistindo esse vídeo, acredito que isso vai ser um conteúdo de valor para você. Se não fez sentido para você, rever, porque realmente você deve estar perdendo alguma coisa. Se você entendeu boa parte daquilo que eu falei, que eu tentei passar aqui nesse vídeo, eu acredito que você faz parte de um pequeno nicho aí, de uma categoria de até mesmo 5% de uma cota aí da humanidade como um todo, que já ouviu falar de criptomoeda, que já ouviu falar que países estão adotando criptomoeda, que já ouviu falar de criptografia, que já ouviu falar sobre a adoção da criptografia, e já está vendo toda uma comoção mundial aí para utilizar isso, mas ainda assim não se aprofundou. Bom, eu acho melhor você começar um pouco mais sobre isso. Aqui no canal tem bastante vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição aí um vídeo para explicar o que é blockchain, né, para iniciar todo esse processo. Blockchain é a estrutura, né, a rede de computadores que suporta aí tanto criptografia como Bitcoin, o dinheiro em si, como NFTs, como metaverso e outras coisas também desse nicho, DeFi também, que é uma outra categoria de finanças, né, finanças descentralizadas, é como se criasse bancos, cada um vai ser responsável por um banco, você pode criar um banco você mesmo aí e colocar dinheiro lá para as pessoas pegarem o dinheiro emprestado do teu banco e pagarem taxa para vocês. Todo esse mundo aí de criptografia vai estar aqui no canal da ABC Grafista e tirar todas as suas dúvidas. Então, para você que gosta, não esquece, é ABC Grafista, deixa o like, curte, comenta e compartilha. Eu sou o Ricardo e o futuro com certeza é cripto.